Festa solene de Cristo Rei, 27 de outubro de 2024. Para concluir solenemente o ano jubilar de 1925, o Santo Padre Pio XI instituiu a nova festa de Cristo Rei. Seria esta solenidade uma insistente admoestação para a humanidade inteira reconhecer a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Rei universal do mundo. A ele se sujeitem os reis e os príncipes, os magistrados e juízes, as artes e as leis, hino das vésperas. Cristo deve reinar no espírito dos homens pela fé, na sua vontade pela obediência às leis de Deus e da Igreja, seu reino visível, nos corações pelo amor e ainda nos próprios corpos para que sejam santos para Deus. Encíclica. É preciso que o povo seja constantemente instruído a respeito desta verdade. Uma solenidade anual terá mais eficácia para realizá-lo do que todos os documentos mesmo os mais graves do magistério eclesiástico. Os textos do ofício divino, como os da Santa Missa, nos falam vivamente desta doutrina. Particularmente reparemos o fruto do reinado de Cristo sobre os homens, e ele é o Rei, cujo império trará união e paz para a humanidade.
in saecula saeculorum. Alleluia, Ó Deus onipotente e eterno, que tudo quisestes incorporar em vosso amado Filho, o Rei de todas as coisas, concedei, propício, que todas as famílias das nações desagregadas pela chaga do pecado, se submetam ao seu suavíssimo poder, ele, que, sendo Deus, convosco vive e reina. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Colossenses. Irmãos, damos graças a Deus Padre, que nos fez dignos de participar da sorte e herança dos santos na luz, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou ao reino do Filho do seu amor. Nele, por seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, quer as visíveis, quer as invisíveis, os tronos, as dominações, os principados, as potestades, tudo foi criado por ele e nele. E ele está acima de todas as coisas, e todas subsistem por ele. Ele é também a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ele em tudo tem a primazia, porque foi do agrado do Pai que nele residisse toda a plenitude da perfeição divina, para que se reconciliassem por ele todas as coisas, pacificando pelo sangue derramado na cruz, tanto as coisas da terra como as coisas dos céus no Cristo Jesus, Senhor nosso.
Sequência do Santo Evangelho segundo João. Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes isso por ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? Respondeu Pilatos: Sou eu, porventura, judeu? Tua gente e os pontífices te entregaram a mim. Que fizeste, pois? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos lutariam, para que eu não fosse entregue aos judeus, porém agora meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes, eu sou o rei. Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho à verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A turba ímpia grita: não queremos que Cristo reine. Nós, com alegria, dizemos que sois o Rei Supremo de todas as coisas. Assim diz o hino das vésperas da festa de Cristo Rei.
Caros católicos, hoje é talvez a festa mais importante do ano litúrgico para os nossos tempos atuais. A festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei. Não digo que seja a festa litúrgica mais importante em si mesma. Mas é claro que temos o Natal, a Páscoa, a Epifania e tantas outras festas tão tradicionais e importantíssimas. Digo que a festa de Cristo Rei é a mais importante pelas circunstâncias em que vivemos, pelo momento da história em que vivemos, momento de apostasia das nações. Não há, infelizmente, outra palavra, caros católicos. As nações abandonam completamente Deus, abandonam completamente Nosso Senhor Jesus Cristo, abandonam completamente a Igreja. Constatando o estado de coisas, já em 1925, o Papa Pio XI, com grande sabedoria, instituiu a festa de Cristo Rei no último domingo de outubro. O Santo Padre sabia que a melhor maneira de inculcar no povo e lembrar ao povo o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo é por meio da liturgia. Uma liturgia que proclamasse claramente o reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas pelos seus textos. Rei das almas e das consciências, Rei das inteligências e das vontades, Rei das famílias, da cidade, do povo, da nação, do mundo todo, de todas as coisas. O drama de nossa época é o abandono completo de Cristo e de sua Igreja por parte da sociedade. Daí a importância da festa de Cristo Rei ser celebrada em conformidade com a verdadeira intenção com que foi criada, ou seja, para que se afirme a realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa festa não diz respeito ao reinado de nosso Senhor com a sua vinda gloriosa, nem simplesmente ao seu reinado sobre as nossas almas. Não, essa festa diz que nosso Senhor deve reinar desde já em todos os aspectos da vida humana, do aspecto mais individual ao mais social. Por isso a celebramos agora e não no final do ano litúrgico, final do ano litúrgico que faz referência à vinda gloriosa de Cristo, então como se ele fosse reinar somente a partir desse momento. Não, ele reina desde já. Do íntimo de nossa consciência aos atos públicos do governo, em todas as coisas Cristo deve reinar. E essa festa de Cristo Rei, bem compreendida nesse sentido, é o terror dos inimigos da Igreja, é o terror do mundo e do demônio. Essa festa se opõe frontalmente ao laicismo, ser o perverso que afirma que o Estado não deve ter religião, que o Estado deve dar iguais direitos a todas as religiões. E o XI classificava o laicismo como a peste de nossa época. O laicismo, fruto então do protestantismo e da filosofia moderna, busca construir o reino do homem. Por trás da bandeira do laicismo se unem o liberalismo, a maçonaria, o socialismo, o comunismo, para citar alguns dos inimigos da Igreja, como nos diz o Monsenhor Violante, antigo reitor da Pontifícia Universidade Lateranense em Roma. Mas se essa festa é o terror dos inimigos da Igreja, ela deve ser de um grande consolo para os católicos e celebrada com muita alegria. O Senhor é, portanto, Rei. Ele é Rei porque é Deus e todas as coisas dependem dele para ser e para existir, para se conservarem no ser e para poderem agir. Todavia, ele é Rei também enquanto homem. Nosso Senhor é Rei enquanto homem em virtude da união íntima com o Verbo de Deus, ao ponto de haver em Cristo uma só pessoa, a pessoa divina, embora haja nele duas naturezas, a divina e a humana. Então, em virtude dessa união, a chamada união hipostática, a humanidade de Cristo tem uma excelência e uma dignidade que superam toda e qualquer criatura, que faz dele verdadeiramente a cabeça, o chefe de todo o gênero humano e de todas as coisas.
E nosso Senhor é rei enquanto homem também por direito de aquisição. Ao morrer na cruz, ao derramar o seu sangue divino por nós, Cristo adquiriu sobre nós um domínio soberano, tornou-se nosso rei por direito de aquisição. Como nos diz a Igreja no hino Vexilloreis para o tempo da paixão: Regnavit alignio Deus. Deus reinou no madeiro da cruz. Deus reinou no madeiro por amor ao morrer para nos salvar, ao nos redimir. Portanto, toda criatura deve se submeter a Cristo como a um Rei soberano, porque Ele é Deus, porque Ele está acima de todos nós por sua excelência e porque nos redimiu na cruz. Entre as criaturas estão as sociedades. Então, as sociedades que são consequência da natureza social do homem. O homem precisa da sociedade para assegurar o que é útil e necessário para a sua vida, para poder viver com perfeição. Portanto, ao criar o homem assim, social, Deus criou também a sociedade. As sociedades, por meio de seus representantes, são capazes de reconhecer a verdade e de praticar o bem. Por exemplo, o Estado, por meio de seus representantes competentes, é capaz de chegar à conclusão de que se deve fazer tal obra para o bem dos cidadãos. De modo semelhante, a sociedade é então capaz de reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Ela pode e deve reconhecer que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e Rei. E ela deve reconhecer que para honrá-lo como tal é preciso se conformar àquilo que Deus revelou. Ou seja, o Estado deve reconhecer que precisa estar unido à Igreja que nosso Senhor fundou. Que o Estado deve reconhecer que tem a obrigação de favorecer essa Igreja. Assim, as sociedades são obrigadas a cultuar nosso Senhor publicamente, conforme a verdadeira religião. Todas as sociedades são obrigadas a isso, desde a família até o Estado. Tudo deve se submeter a nosso Senhor Jesus Cristo e às suas leis. Os governantes devem honrá-lo publicamente. Os magistrados e professores devem venerá-lo. As artes e as leis devem exprimir a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, como nos diz o hino das vésperas da festa de hoje. Deve, portanto, haver união entre a Igreja e o Estado. Não se trata de uma confusão entre os dois, mas de união. Essa união não significa que a Igreja deva gerir as coisas puramente temporais do Estado, ou que ela deva ditar qual deve ser a forma de governo, por exemplo. Não, essa união significa que as leis da Igreja e a doutrina católica, não que dizem respeito à salvação das almas, devem ser respeitadas pelo Estado. Assim, por exemplo, na educação e no matrimônio, o Estado deve aplicar as leis da Igreja. O Estado, ao buscar o bem comum dos cidadãos, deve garantir não somente os bens temporais, materiais e culturais, mas ela deve também garantir em abundância os bens espirituais, então que são os mais importantes. E entre os bens espirituais, o mais importante deles é o poder conhecer, amar e servir a nosso Senhor Jesus Cristo. E não basta ao Estado garantir o acesso dos cidadãos à religião católica, mas deve ele próprio prestar vassalagem a nosso Senhor pelos atos de culto da religião católica, respeitando as leis de Deus e as leis da Igreja. Está óbvio que essa doutrina do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, da união entre a Igreja e Estado, só pode aplicar-se plenamente em um Estado em que a maioria dos cidadãos é católica. Nesse caso, o poder civil deve procurar os meios e condições intelectuais, sociais e morais pelos quais os fiéis possam perseverar na fé. Isso inclui a regulação das manifestações públicas
de outras religiões podem colocar em perigo a salvação dos cidadãos. Não se trata, como é evidente, de forçar ninguém a acreditar. Não se trata de forçar a consciência, mas de favorecer a verdadeira religião, de favorecer a verdade. Por outro lado, o Estado pode ver-se obrigado, em alguns casos, a tolerar uma falsa religião. Então, para evitar um mal maior, para que se alcance um bem maior. Mas trata-se precisamente de tolerância, portanto, de se permitir o mal reconhecido como tal, em vista de um bem maior. Não se trata de igualar a verdade e o erro. Não se trata de colocar em pé de igualdade a religião fundada por Nosso Senhor e o erro. No estado em que a maior parte dos cidadãos não professa a fé católica ou não conhece a revelação, o poder civil não católico deve ao menos conformar-se aos preceitos da lei natural, se submetendo assim ao Criador, e deve também assegurar a liberdade para que a Igreja exerça a sua missão plenamente. O Estado, como criatura, deve então honrar devidamente Nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, deve honrá-lo como Ele quer ser honrado. Uma criatura que não venera e não cultua devidamente o seu Criador está fadada a sofrer graves consequências. Para o homem individualmente considerado, essa consequência é a condenação eterna. Para a sociedade, a consequência de não se cultuar Nosso Senhor Jesus Cristo é o caos social, é o desaparecimento dos primeiros princípios, os princípios mais básicos e mais necessários para a vida em comum, é o desaparecimento dos primeiros princípios da vida moral e é o indiferentismo religioso dos cidadãos. O Estado que não cultua devidamente Nosso Senhor Jesus Cristo está fadado ao fracasso na sua mais alta missão, que é a de ajudar seus cidadãos a praticarem a virtude. E assim, os cidadãos são prejudicados gravemente no caminho da salvação. O Estado que não cultua seu Criador prepara a sua ruína mais completa. Nós então, diante disso, devemos fazer algo pela nossa pátria, cumprindo o nosso dever da virtude de piedade. Virtude de piedade que nos manda ajudar a nossa pátria e nos manda procurar o bem dela. Nós devemos fazer algo para que nossa pátria reconheça e se submeta à realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso fazer a nossa parte para que a sociedade compreenda que ela deve honrar nosso Senhor Jesus Cristo e sua Igreja. Alguns acham que a solução está na volta da monarquia, pura e simples. Ora, é preciso dizer que uma monarquia por si só não resolve absolutamente nada. Mas uma monarquia também pode ser liberal, desligada de Deus e da Igreja. A Igreja não tem preferência por uma forma de governo particular, desde que na democracia, na aristocracia ou na monarquia se reconheça que o poder vem de Deus e não do povo, desde que se reconheça a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo e se submeta às suas leis. Claro que para uma dada nação, pela sua mentalidade, pelas circunstâncias, uma forma de governo pode ser mais adaptada do que outra para o bem do povo. Isso, porém, não é o essencial. O essencial é que o poder civil honre publicamente a nosso Senhor Jesus Cristo, cultuando, observando as suas leis e unido à sua Igreja. Outros acham que a solução consiste no combate ao marxismo, aliando todas as forças contra ele. Aqui também, o mero combate ao marxismo não basta. Se não se combate ao mesmo tempo os outros erros, em particular o liberalismo. O liberalismo que diz que o homem pode professar livremente, sem problema, a religião que mais lhe agrada, que afirma que a consciência é livre para decidir o que é bom ou mal, e
diz que o Estado não deve ter religião. Então não basta simplesmente combater o marxismo, sem combater os outros erros, sem propor a verdadeira solução, que é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. A única solução para ajudar o nosso país é ter como finalidade o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, e buscar que a sociedade o reconheça e se submeta a Ele. Para fazer isso, caros católicos, o primeiro e mais importante passo é que nosso Senhor reine nas nossas vidas, nas nossas famílias. O primeiro passo é buscar realmente a santidade com determinação, desejando-a realmente, empregando verdadeiramente os meios para isso. O reinado de Cristo deve começar pelas nossas almas, por todos os aspectos de nossas vidas. É preciso que Cristo reine nas nossas inteligências pela fé. É preciso que Ele reine na nossa vontade pela caridade e esperança. É preciso que Ele reine em todos os nossos afetos pela temperança, pela fortaleza, por todas as virtudes. É preciso que Ele reine em todas as nossas atividades, na profissão, nas diversões, no modo de ser. É preciso que Ele reine na vida familiar, no matrimônio, no uso do matrimônio, na educação dos filhos. É preciso que Ele reine, caros católicos, em tudo, absolutamente em tudo. Não adianta reclamar das condições em que vivemos se não buscamos mudar isso pela santidade, pelo reino de nosso Senhor sobre nossas almas, pela santidade, pela prática das virtudes, reconhecendo a realeza de nosso Senhor em todos os aspectos de nossa vida, que poderemos alcançar a realeza social de nosso Senhor. E observando os mandamentos e evitando o pecado, que contribuiremos para o reinado social de Cristo. Quando pecamos, recusamos obedecer a nosso Senhor Jesus Cristo, soberano, e aumentamos, ao contrário, pecando, aumentamos o poder do príncipe do mundo, do demônio. Pelo pecado, favorecemos o reinado do príncipe desse mundo. Portanto, será pouco eficaz o combate pelo reinado social de Cristo, combate para que a civilização volte a ser formada pela lei de Cristo, se com os nossos pecados favorecemos justamente o reino do príncipe desse mundo. Não adianta, portanto, não adianta pouco ser paladino da tradição do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, se não buscamos realmente a conversão, se não buscamos o reinado de Cristo em nossa alma em primeiro lugar. É evidente que uma coisa não exclui a outra. Então, o reinado de nosso Senhor em nossa alma deve levar ao combate externo, ao apostolado externo, pelo reinado de nosso Senhor sobre a sociedade. E assim, esse apostolado vai ser verdadeiramente eficaz. Portanto, caros católicos, será pouco eficaz o combate pelo reinado social de Cristo, o combate para que a civilização volte a ser formada pela lei de Cristo, se com os nossos pecados favorecemos justamente o reino do príncipe desse mundo, do demônio. Portanto, caros católicos, façamos um profundo exame de consciência. Façamos um profundo exame de consciência para que Cristo possa reinar na nossa inteligência, na nossa vontade, na nossa consciência, nos nossos afetos, em todas as nossas ações, em nossa família, em tudo. Primeiro, para podermos nos salvar, mas também para que Ele reine na sociedade. Se Cristo reinar em nossa alma, o combate pelo seu reinado público pelo seu reinado social será verdadeiramente eficaz, como dissemos. Convertamos-nos a Cristo Rei, coloquemos tudo a seus pés e carreguemos o jugo leve e suave de Cristo Rei. E a missa tradicional exprime claramente o reinado de Cristo.
Tudo, absolutamente tudo na Santa Missa está voltado para Ele, diz respeito a Ele. Nela, Cristo é o centro, o Rei. Aprendamos, portanto, com a Santa Liturgia. Como nos diz São Paulo, é preciso que Cristo reine. Forte ilum regnare. E esse reinado de Cristo trará grandes benefícios para a sociedade, ela trará a verdadeira ordem, com tudo ordenado para nosso Senhor Jesus Cristo. E esse reinado social de Cristo trará o verdadeiro progresso, que é o progresso nas virtudes. Viva Cristo Rei, Rei de nossas almas, Rei das nações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum debe lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos Domines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et ite dum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius belli non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator, et cum glorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptismam in remissionem peccatorum,
resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos timis et ubique, gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui unigenitum Filium Tuum Dominum Nostrum Iesum Christum, sacerdotem aeternum et universorum regem, oleo exultationis uncisti, ut se ipsum in ara crucis ostiam immaculata et pacificam offerens, redemptiones humanae sacramenta per agere, et suos sumiectis imperio omnibus creaturis, eternum et universale regnum, immense tu et grandere et majestati, regnum veritatis et vitae, regnum sanctitatis et gratiae, regnum justitiae, amoris et pacis, et in Deo, cum angelis et archangelis,
cum intronis et nominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tui canimus, sine fine indicenete. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria Tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sed ebit Dominus Rex in aeternum. Dominus benedicet populo suo in pace. Honra, glória, louvor sempre tem a Jesus Redentor, Deus de Deus, luz de luz, verbo eterno, Cristo Rei do universo, Senhor.
Deus verdadeiro.